Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e hoje pra gente falar de primeiro reinado. Isso aí, vamos falar da independência do Brasil e o início da nossa história independente. Então, para você que perdeu os vídeos anteriores, busca aí no canal, olha toda a história do período janino, todo o contexto que vai se desenhando e vai se construindo, né, pra gente acompanhar aqui. Então, lembrando que o contexto da nossa independência, né, ou o fato da nossa independência, ele tem uma data simbólica, um marco que é o nosso 7 de setembro, que marca essa ruptura. Mas quando a gente olha para o processo histórico, a nossa independência começa a se desenhar mais especificamente com a chegada da corte portuguesa lá em 1808. E todas as suas reformas, seus feitos, suas adaptações e as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais que foram se materializando e se construindo e tiveram como desfecho este momento de 1822. Então, a independência do Brasil, ela nasce mais especificamente a partir do momento em que o Dom João retorna a Portugal e as cortes portuguesas transformam-se em intransigentes com a cobrança pela volta do Dom Pedro. Né? E mais especificamente, a intenção da volta do Dom Pedro era com a intencionalidade daquilo que chamamos de recolonizar o Brasil, né? De trazer para o Brasil e retornar para o Brasil aquela antiga condição de subordinação que nós tínhamos então com a nossa metrópole, né? Retirar do Brasil muitas das grandes conquistas políticas e econômicas e restabelecer novamente essas restrições que eram absurdamente vantajosas para os portugueses que lucravam com isso, enfim, tinham aí grandes vantagens com essa situação. Mas o Brasil, a partir disso, construiu, né, desde a chegada da família real, construiu aí um processo de autonomia que basicamente não vamos mais retroceder, principalmente porque quando a família real volta para Portugal e deixa então o Dom Pedro como príncipe regente, as elites brasileiras, aí a elite social, a elite econômica, vem no Dom Pedro uma forma de salvação de um projeto, né, de emancipação, justamente pelo fato de que não querem retornar a esta medida, porque também veem vantagens e tiveram liberdades e ganhos com isso. Essas elites também veem nesse projeto de independência, na figura do Dom Pedro e como ele se desenhou, uma forma de manter intacto alguns dos seus privilégios, e em especial o privilégio da grande posse dos latifúndios, da grande concentração de terra e a questão da escravidão. Questões essas que não vão ser tratadas no nosso processo de independência. Então nos tornamos independentes, ganhamos a nossa autonomia, mas algumas estruturas nós não vamos tocar. E nós não tocamos justamente pelo fato de como se desenhou esse projeto político, né? A figura do Dom Pedro, aliado essas grandes forças das elites econômicas e sociais a partir daqui. Essa elite brasileira e Dom Pedro também consideravam o afastamento da participação popular neste processo, né? Então viam isso com, de certa forma, com bons olhos, justamente para que essas questões não fossem tocadas e não fossem levantadas para o âmbito político e corresse o risco de alguma forma isso vir a mudar ou a gente vir a discutir essas questões ao longo da nossa independência. Então a nossa independência se faz justamente com o afastamento da participação popular, né, da população de uma forma geral, e só com a participação da figura do Dom Pedro aí representando, né, essa elite política e também as elites sociais e econômicas nesse sentido. A figura e a escolha do projeto político com a figura do Dom Pedro como um rei, como um imperador que ele vai se tornar, também se deve a uma tentativa de evitar uma possível fragmentação política. Então a figura do Dom Pedro também representava a ideia da manutenção da unidade do território, para evitar algo que aconteceu com os nossos vizinhos aqui na América Espanhola, a fragmentação em vários pequenos estados, em vários territórios independentes e autônomos. Então o Brasil conseguiu manter essa unidade devido a essa figura do Dom Pedro que representava esta união e garantiu assim então essa unidade territorial literalmente. Então, como a independência ela foi um processo, né, com vários episódios importantes que foram marcando esse movimento de separação,
Na hora de se escrever a história do Brasil, então a gente simbolicamente escolheu um dos fatos marcantes desse episódio. Então escolhemos o Grito do Ipiranga, o 7 de setembro, né, para que ele tornasse esse episódio oficial da história do Brasil e marcasse então essa ruptura, essa separação e literalmente marcando também a nossa independência e o início da nossa construção autônoma, política, social, econômica agora. E é claro que o que nós precisamos lembrar, esse episódio não ocorreu sem grandes resistências. Muitas províncias brasileiras mantiveram-se unidas e viam muito mais vantagem em permanecer com Portugal, até pela presença da estrutura social portuguesa aqui, né, que desde a colonização a maioria das elites econômica, política dessas províncias eram portugueses ou descendentes de portugueses e queriam manter-se ligados a Portugal. Então houve grandes processos de resistência à separação. Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, a Cisplatina, né, que hoje é o Uruguai, mas que naquele momento era parte do Brasil como uma das nossas províncias, então eles resistiram à independência, ao projeto de independência, à emancipação política, né? Então isso fez com que o Dom Pedro tivesse que reagir. E aí a nossa independência, ao contrário do que por muito tempo a história do Brasil contou, ela também foi marcada por um processo conflituoso. O Brasil teve que enfrentar, pegar em armas, e tivemos aí alguns anos pós 1822 que enfrentar essas resistências de forma armada. E o principal foco dessa resistência ocorreu na Bahia. Né? A província da Bahia, na época, foi onde a presença portuguesa, o exército português, mais resistiu e onde houve as lutas mais intensas. Para isso, o Dom Pedro precisou contratar mercenários, né, para compor a força militar para enfrentar essas resistências e consolidar a independência. Então a Bahia, tanto que o 2 de julho de 1824 é marcado como aí uma data, outra possível data de independência, que é quando nós conseguimos expulsar as tropas e a presença portuguesa, né, do Brasil definitivamente, né? E o que é interessante desse processo é que houve uma participação popular muito intensa, né, nessa busca da conquista da liberdade, da autonomia, né? E não é uma busca por uma liberdade homogênea, né? No sentido de que nem todos lutaram pelo mesmo conceito de liberdade. Enquanto alguns lutaram pela liberdade política, outros pela liberdade econômica, alguns lutaram pela liberdade social, né? A gente vai ter aí escravizados lutando nesses conflitos com a promessa de que pós essa luta, pós essa vitória, eles ganhariam a liberdade, né? A sua liberdade de vida, da condição de escravos que eram então. Então, pessoas pobres que lutavam por uma vida melhor, uma liberdade social e uma liberdade de vida, literalmente, melhor nesse sentido. Então, a independência do Brasil tem essa gama e essa diversidade de representações no seu conceito de luta do povo brasileiro no nosso processo de independência, né? Então, o contrário daquilo que, por um determinado momento, a história oficial do Brasil contou, que a independência do Brasil foi mais pacífica, foi mais amena. Não, houve uma intensa luta, uma intensa busca, né, por essa construção, né, desta liberdade. E a partir desse momento, então, da liberdade, nós temos um grande desafio. O desafio de montar, de organizar, de estruturar um país politicamente, economicamente, né? O primeiro grande desafio aí do Dom Pedro foi consolidar essa independência, e logo após foi o reconhecimento, né? O reconhecimento é uma exigência primordial para que então o Brasil possa ter a sua vida externa ligada. Não há como estabelecer relações comerciais, diplomáticas com outros países se não houver esse reconhecimento. Então o Brasil teve que lutar por isso, né? Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil lá em 1825, devido a uma mediação dos ingleses, que começavam a ver com certa preocupação o risco de perder aí os seus acordos econômicos com o Brasil. Então a Inglaterra intermedia o reconhecimento da independência do Brasil mediante um pagamento de indenização que o Brasil vai ter que pagar a Portugal. E aí então
a Inglaterra reconhece o Brasil para manter aí seus privilégios, seus interesses econômicos nas relações comerciais com o Brasil. Então esses primeiros momentos da independência, 1822, 23, 24, né, e os primeiros anos foram intensos pela consolidação, e intensos também pela estruturação desse novo estado que nasce agora, né, desse Brasil independente que nasce a partir desse momento, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida.